momentos na vida em que te encaras no espelho e percebes algo incômodo. Tu não estás preso por falta de talento. Tu não estás parado por falta de inteligência. Tu não estás travado porque a vida é difícil demais. A verdade é muito mais silenciosa e muito mais profunda. Tu estás travado pelos hábitos invisíveis que repetes todos os dias. Hábitos tão pequenos que parecem inofensivos. Hábitos tão automáticos que já nem percebes que existem. Mas eles moldam a forma como pensas, como sentes, como ages e, portanto, moldam a vida que tens hoje. E se tu tens a coragem de admitir isso, então também tens a coragem de transformar tudo. Eu, Brian Tracy, dediquei décadas a estudar pessoas que reescreveram o próprio destino e descobri algo simples, mas brutalmente verdadeiro. A vida muda quando os hábitos mudam, não quando a motivação aparece, não quando o ano vira, não quando a oportunidade surge, quando os hábitos mudam. Os 10 hábitos que vais conhecer agora não são truques rápidos, são estruturas internas, sistemas psicológicos, forças que reorganizam tua mente e devolvem teu poder de decisão. Se tu permitir que esses hábitos entrem na tua vida, mesmo que lentamente, tudo muda. Irrevogavelmente. Mas a transformação não começa no futuro. Ela começa aqui, agora. Neste exato instante em que tu decides que já chega de viver pela metade. E é exatamente por isso que o primeiro hábito é o mais importante de todos, porque ele é a raiz invisível da tua força. O ponto de onde tudo nasce. 1. O hábito da clareza absoluta. A clareza é o fundamento de tudo. Sem clareza, a tua mente se torna um espaço onde tudo parece urgente, tudo parece importante, tudo parece pesado e, ao mesmo tempo, nada avança. É como navegar num nevoeiro. Tu te mexes, tu te esforças, tu tentas, mas não consegues enxergar um palmo à frente. E quanto mais tentas fazer tudo, mais te sentes atrasado, cansado e confuso. A maioria das pessoas não falha porque é fraca, falha porque vive sem direção. Clareza absoluta é quando tu finalmente define quem queres ser, o que queres construir, o que não aceitas mais, o que é essencial e o que é ruído, sem mentiras internas, sem ilusões, sem histórias para aliviar a consciência. E aqui existe uma verdade que poucos têm coragem de admitir. A tua vida atual não é reflexo daquilo que tu diz querer. É reflexo daquilo que tu permites diariamente. E tu só permite isso porque estás sem clareza. A clareza exige um confronto direto com tua vida real. Ela exige que tu perguntes: onde estou exatamente? O que de fato estou fazendo com os meus dias? O que estou ignorando enquanto finjo que está tudo bem? O que preciso abandonar agora, não amanhã? Qual é o preço de continuar sendo quem sou hoje? Essas perguntas desafiam o teu ego, mas também libertam, porque nada é mais pesado do que carregar uma vida que já não te serve. Quando tu tens clareza, tua mente muda, literalmente. Ela reorganiza prioridades, filtra distrações, aumenta o foco, reduz a ansiedade e constrói uma sensação de direção que não pode ser comprada, herdada ou improvisada. É um poder que nasce dentro, e só dentro. Mas clareza, por mais poderosa que seja, não se sustenta sozinha. Tu precisas protegê-la. E protegê-la exige que tu crie um sistema. A clareza é a tua bússola, mas ela só te leva a algum lugar quando tens ritmo. E esse ritmo nasce do segundo hábito. Mas antes de seguirmos, inscreva-se agora. Não faça isso por mim. Faça por você, pela versão que está prestes a construir. Escreva nos comentários: eu assumo o controle da minha vida. Não pela frase em si, mas pelo compromisso público que ela cria. A psicologia mostra: quando verbalizas, tornas real. Agora sim, seguimos. A clareza absoluta abre uma porta dentro de ti. Mas nenhuma porta te leva a algum lugar se tu não atravessa. E atravessar exige movimento. Não qualquer movimento.
movimento estruturado, consistente, repetido, inegociável. Porque clareza sem ação vira fantasia, e fantasia é a maneira mais sofisticada de autossabotagem. E é por isso que logo após a clareza vem o hábito que muda tudo. O hábito que tira a transformação da tua cabeça e coloca no teu calendário, nos teus dias, no teu corpo, na tua vida. Chegou a hora de construir a rotina que molda o teu caráter. 2. O hábito da estrutura diária inegociável. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é acreditar que a vida muda por causa de momentos grandes, por causa de decisões épicas, por causa de saltos emocionais. Isso é mentira. A vida muda por causa dos pequenos compromissos que se repetem todos os dias. O que faz um homem se transformar não é aquilo que ele faz quando está inspirado, é aquilo que ele faz mesmo quando não está com vontade nenhuma. A estrutura diária é a forma madura de dizer para tua mente: eu estou no comando, e isso é importante. Sem essa estrutura, tu te tornas escravo da emoção. Se acorda motivado, faz. Se acorda cansado, falha. Se acorda ansioso, te esconde. Se acorda disperso, se perde. E viver assim é aceitar uma vida instável. A estrutura é o antídoto. Ela é composta por 3 pilares essenciais, que juntos criam um ritmo que transforma meses confusos em meses produtivos. Pilar 1. A primeira hora do dia. A primeira hora do dia é a mais poderosa porque ela define o estado mental que vai conduzir as próximas 23 horas. A primeira hora decide se tua mente estará calma ou caótica, se tomarás decisões fortes ou impulsivas, se estarás presente ou ansioso, se criarás o teu dia ou apenas reagirás a ele. E aqui está a verdade brutal. Se tu começas o teu dia no celular, tu começas o teu dia no mundo dos outros. Na comparação, na urgência, no ruído, no ritmo acelerado que não é teu. Ao fazer isso, sem perceber, tu entregas tua mente antes mesmo de ela despertar por completo. Mas quando tu escolhes começar o dia contigo e não com o mundo, tua vida muda silenciosamente. Tua respiração muda, tua lucidez aumenta, teu foco se estabiliza, tua ansiedade diminui, tua presença cresce. É quase milagroso, exceto pelo fato de que não é milagre, é hábito. A primeira hora é sagrada, não por ser bonita, mas por ser estratégica. Pilar 2. As 3 tarefas essenciais. Todos os dias, antes do mundo te puxar para 1000 direções, tu escolhes. Quais são as 3 coisas mais importantes que eu preciso fazer hoje? Somente 3. 3 é disciplina. 3 é foco real. 3 é o que separa o essencial do supérfluo. Porque uma lista de 40 tarefas só serve para uma coisa: gerar culpa. Mas 3 tu consegues cumprir. E ao cumprir, algo extraordinário acontece. Tu fortalece teu respeito por ti mesmo. E quando um homem volta a se respeitar, a vida começa a andar. Escreva nos comentários: eu assumo a minha rotina. Não porque a frase muda a tua vida, mas porque assumir publicamente te compromete com a tua mudança. Agora que tens clareza e tens estrutura, tu estás pronto para o hábito que transforma comportamento repetido em identidade nova. Esse hábito é silencioso, mas é o coração da mudança. A estrutura diária cria ritmo, mas ritmo sozinho não garante transformação. Ritmo sem intenção vira automatismo, e automatismo sem consciência te mantém preso exatamente onde estás. Por isso, o próximo hábito é o que liga a tua rotina à tua identidade. É ele que transforma teus dias repetidos numa estrada real de evolução. É ele que muda aquela sensação de estou tentando para estou me tornando. E é exatamente aqui que a verdadeira mudança começa a ganhar corpo. 3. O hábito da repetição consciente. A vida inteira de um homem é construída sobre repetições. Aquilo que você faz sempre molda quem você é.
E por isso, um dos maiores equívocos dos adultos é subestimar a força do que fazem diariamente, mesmo que seja pequeno. Não é o treino de 2 horas que muda a tua vida. É o treino de 20 minutos repetido por meses. Não é um livro lido num fim de semana que muda a tua mentalidade. É ler 5 páginas todos os dias sem falhar. Não é a decisão impulsiva de vou mudar tudo que transforma. É a decisão silenciosa de vou mudar hoje. A repetição consciente não é mecânica. É um ato de maturidade. É a escolha deliberada de fortalecer um comportamento até ele se tornar uma parte de ti, ao ponto de não precisares mais de força de vontade para fazê-lo. Só que existe um detalhe. Para que a repetição gere transformação, ela precisa ser escolhida. Não basta repetir qualquer coisa. Tu tens que repetir aquilo que te aproxima da vida que queres viver. E para isso, tu precisas fazer o que quase ninguém faz: reduzir o tamanho da ação para aumentar a frequência. A mente humana muda pela consistência, não pela intensidade. É por isso que, quando queres começar algo novo, precisas torná-lo tão pequeno que não existe justificativa possível para não fazê-lo. 5 minutos, uma página, uma microdecisão, o mínimo necessário para criar continuidade. Porque quando tu repetes o mínimo todos os dias, tua mente entende a mensagem. Isto é importante. E quando ela entende isso, ela passa a te ajudar e não a te sabotar. O segredo não é começar grande, é continuar pequeno até te tornares grande. E aqui existe algo que ninguém te contou. Quando tu começas a repetir pequenas ações, a tua identidade se reorganiza. E quando tua identidade muda, teus comportamentos mudam sem esforço. É assim que a transformação se torna inevitável. Se alguma parte desse hábito te lembrou de algo que tu sabes que deveria ter começado, não ignore essa sensação. Ela é um sinal interno, e sinais internos não aparecem por acaso. Mas repetir conscientemente não basta, porque repetir sem se observar é repetir no escuro. E repetir no escuro prolonga erros que poderiam ser corrigidos em horas e acabam durando anos. É por isso que o próximo hábito é um divisor profundo, talvez um dos mais incômodos e, por isso mesmo, um dos mais transformadores. 4. O hábito da autoanálise honesta. A maioria das pessoas evita olhar para si mesmas, não porque não conseguem, mas porque tem medo. Medo do que vão ver. Medo do que vão ter que admitir. Medo de perceber que o problema sempre esteve mais perto do que gostariam. A autoanálise honesta é um ato de coragem brutal. É quando decides que preferes a verdade que dói ao conforto que te destrói. É quando te observas como se estivesses assistindo a um filme sobre a tua própria vida, sem drama, sem justificativas, sem distorções. Ver. Apenas ver. Ver teus padrões, ver teus comportamentos automáticos, ver tuas reações emocionais, ver teus medos, ver tuas fugas, ver teus excessos, ver tuas incoerências. A maior parte da tua ansiedade não vem do mundo, vem do conflito interno entre quem tu dizes ser e quem tu realmente és no cotidiano. A autoanálise honesta cura esse conflito, porque ela te devolve a responsabilidade. E responsabilidade é o primeiro passo da liberdade. Mas ela só funciona se vier acompanhada de 2 movimentos fundamentais. 1. Nomear com precisão. Tu não podes corrigir aquilo que não consegues nomear. Quando dizes, estou mal, tua mente não sabe o que fazer com isso. Mas quando dizes, estou frustrado porque adiei de novo o que eu prometi fazer, tua mente sabe onde agir. 2. Ajustar rapidamente. A maior parte dos problemas nasce do atraso, não do erro. Tu não fracassa pela falha. Tu fracassa por permitir que ela se repita por semanas, meses, anos. Autoanalisar é corrigir enquanto é pequeno,
Porque quando é pequeno, não dói. Quando cresce, destrói. Escreva nos comentários: eu me observo, eu me ajusto. Não porque a frase tem poder mágico, mas porque declarar isso publicamente quebra o ciclo da autonegação, exatamente como o arquivo faz. Agora que tens clareza, estrutura e autoanálise, surge o próximo passo: alinhar o que pensas, o que sentes e o que fazes. Sem esse alinhamento, tu vives em conflito contigo mesmo. Com ele, tudo flui. A autoanálise honesta ilumina regiões internas que tu evitaste por muito tempo. E iluminar dói. Não porque a verdade seja cruel, mas porque viver no escuro se tornou confortável. Mas aqui está o ponto. Tu não foste feito para viver no escuro. A tua mente precisa de luz. O teu corpo precisa de direção. A tua alma precisa de honestidade. Quando tu te observas sem máscara, algo extraordinário acontece. Tu começa a ver padrões. E quando vês padrões, tu começa a prever teus próprios comportamentos. E quando prevê comportamentos, tu tem poder. A autoanálise honesta é isso, poder. O poder de enxergar antes de agir. O poder de corrigir antes de colapsar. O poder de assumir antes de culpar. Mas ela só se torna verdadeira transformação quando conectada ao próximo hábito. O hábito que transforma consciência em coerência. Porque não basta vir, tu precisas alinhar. 5. O hábito do alinhamento interno. Pensamento, sentimento, ação. Nada enfraquece tanto um homem quanto a incoerência interna. Nada. A incoerência desgasta, fere, draga a energia, cria ansiedade, desmonta a autoestima, gera culpa, cria dúvida, fragmenta a identidade. É quando tu pensas uma coisa, mas sente outra e age de uma forma completamente diferente. É como viver puxado por 3 cavalos indo em direções opostas. E essa guerra interna te destrói silenciosamente. O alinhamento interno é o oposto disso. Ele cria direção, ele cria estabilidade, ele cria paz. Quando tu pensas, sentes e age na mesma direção, tua vida deixa de ser um campo de batalha e se torna uma estrada. O alinhamento exige 3 movimentos. 1. Pensamento claro. Antes de sentir ou agir, tu precisas saber o que queres. A clareza do hábito 1 volta aqui. O que quero construir? Quem quero ser? Qual é o caminho? O que não é mais aceitável para mim? Quando teu pensamento está bagunçado, teu emocional entra em colapso. 2. Sentimento validado. Tu não controlas o que sentes, mas controlas o que faz com o que sente. A maturidade emocional não exige que tu te sintas motivado o tempo todo. Exige que tu reconheça o que está vivo dentro de ti. Quando sente medo e assume, tô com medo, mas ainda assim vou agir. Isso é alinhamento. Quando sente insegurança e diz, tô inseguro, mas ainda assim vou avançar. Isso é alinhamento. Quando sente cansaço, mas diz, tô cansado, mas ainda assim vou cumprir o que prometi. Isso é alinhamento. Tu não espera o emocional se alinhar para agir. Tu alinha a ação para que o emocional te acompanhe. 3. Ação coerente. A tua ação final precisa representar quem tu queres ser, não quem tu estás sendo no momento. Esse é o segredo da maturidade, da disciplina, da verdadeira transformação. Tu não ages conforme teu humor, tu ages conforme tua visão, porque ação coerente constrói identidade, e identidade é mais forte que emoção. Quando tu ages de forma alinhada por dias, semanas, meses, uma nova versão de ti começa a nascer. Uma versão mais forte, mais centrada, mais confiável.
mais estável. O homem que age em coerência é um homem que se respeita. E quando um homem se respeita, o mundo o respeita também. Se esta parte está ressoando contigo, escreve nos comentários: eu escolho ser coerente. Agora que tens clareza, estrutura, repetição e alinhamento, tu estás pronto para algo ainda maior: a presença. Porque sem presença, nenhum hábito se sustenta. Sem presença, tu vives entre o passado e o futuro, e não há poder em nenhum dos dois. O próximo hábito é o que te ancora na vida real, o que diminui tua ansiedade, o que te devolve o controle mental, o que te transforma num homem íntegro, estável e consciente. O alinhamento interno te dá direção, mas direção sem presença não cria transformação, cria ansiedade. Porque quando tu não estás presente, tu vives fora da tua própria vida, vives preso em antecipações do futuro, vives ruminando dores do passado, vives reagindo a estímulos que nem pertencem a ti, vives desconectado do único lugar onde podes agir, o agora. E é exatamente por isso que tantas pessoas, mesmo com clareza, mesmo com estrutura, mesmo com intenção, não conseguem evoluir. Elas não vivem onde a ação acontece. Vivem na mente, e a mente, quando abandonada, se torna um lugar perigoso. O próximo hábito é o antídoto para isso. O hábito que te devolve o controle do teu sistema nervoso, que reduz tua ansiedade, que aumenta tua disciplina, que te torna mais humano, mais consciente, mais forte. 6. O hábito da presença radical. A presença radical não é algo místico, não é espiritualidade vazia. É disciplina psicológica. É a capacidade de manter tua atenção onde tua vida está acontecendo, no agora. A maioria das pessoas vive em estado de dispersão contínua. Corpos no presente, mentes no futuro, palavras no agora, emoções presas em memórias antigas, ações de hoje, mas pensamentos em um amanhã imaginado. E viver assim é viver fragmentado. A presença radical reconstrói tua unidade interna. Ela começa com algo simples: perceber. Perceber quando estás fugindo. Perceber quando tua mente dispara. Perceber quando estás acelerado demais para sentir. Perceber quando estás distraído demais para viver. É esse pequeno ato de notar que muda tudo, porque ao notar, tu retomas o comando. A presença reduz a ansiedade, porque a ansiedade sempre nasce da projeção, nunca do agora. O agora é sempre administrável. Sempre. Mesmo quando é difícil. Quando respiras profundamente e te ancoras no presente, tu desarmas o futuro. Tu neutralizas o peso imaginado. Tu dissolves cenários que nunca vão acontecer. A presença aumenta o foco, porque quando tu estás no agora, tu entras em estado de absorção. O mundo diminui. O ruído baixa. As distrações perdem força. As decisões ficam claras. E tua mente funciona com a precisão de um laser. A presença aumenta a tua força emocional, porque tu começa a sentir o que realmente estás sentindo, e não a fuga que criaste para não sentir. A maioria das pessoas não sofre por emoção verdadeira. Sofre por emoção acumulada, ignorada, reprimida, adiada. E presença é o único lugar onde emoção pode ser processada com maturidade. A presença te devolve tua identidade, porque só existe um lugar onde tu és quem tu realmente és, o agora. Qualquer outro lugar é memória ou imaginação, e nenhuma das duas constrói vida. Treinos de presença radical. Silenciar antes de responder. Respirar antes de decidir. Observar antes de interpretar. Escutar antes de formular a resposta. Sentir antes de fugir. Esses microgestos mudam tua fisiologia, tua inteligência emocional e teus comportamentos. É uma revolução silenciosa. CTA implícito. Se alguma parte deste hábito te fez perceber que tu tens vivido longe de ti, guarda isso. Quando a consciência aparece, é porque tua mente está pronta para mudar.
E agora chegamos ao hábito que muitas vezes separa quem cresce de quem repete a mesma história para sempre. O hábito que define tua maturidade real. O hábito que determina se tu és guiado pela tua força ou pelos teus impulsos. O hábito que molda tua estabilidade emocional. A base de toda construção séria. 7. O hábito da regulação emocional profunda. Não existe força verdadeira sem autocontrole. E não existe autocontrole sem entendimento emocional. A maioria dos homens cresceu acreditando que sentir era fraqueza. E por isso se tornaram adultos que não sabem lidar com o que sentem. Não porque são fracos, mas porque nunca foram ensinados. E quando o homem não sabe lidar com suas emoções, apenas 3 coisas acontecem. Ele foge, se esconde no trabalho, no celular, nos vícios, nas distrações. Foge para não sentir. Ele explode, acumula, até estourar por coisas pequenas. Ele endurece, se desconecta de si mesmo, vira pedra por fora e vazio por dentro. Nenhuma dessas 3 reações é maturidade. Todas são defesa. A regulação emocional profunda é o contrário disso. É quando tu paras de brigar com o que sentes e começas a entender o que sentes. Ela exige 3 passos fundamentais. 1. Reconhecer precocemente. Quanto mais cedo tu percebes a emoção, mais fácil é lidar com ela. A ansiedade começa pequena. A irritação começa pequena. O medo começa pequeno. A insegurança começa pequena. Quando tu ignora, aí sim ela cresce. 2. Nomear com precisão. Tu não podes regular o que não entendes. Nomear é iluminar. Iluminar é acalmar. A clareza emocional reduz a intensidade da emoção. 3. Redirecionar o comportamento. Aqui está a parte mais importante. Regular não é reprimir. Regular é transformar. É pegar a energia da emoção e canalizá-la de forma consciente. Raiva pode virar ação. Medo pode virar planejamento. Insegurança pode virar preparação. Dúvida pode virar estudo. Essa é a arte da maturidade emocional. A regulação emocional profunda te torna um homem que sente, mas não colapsa. Que percebe, mas não se entrega ao impulso. Que experimenta a emoção, mas não permite que ela determine o teu destino. E essa maturidade, essa capacidade de lidar com o que acontece dentro de ti, te dá uma vantagem silenciosa. Tu deixas de temer a ti mesmo. Porque um homem que teme suas próprias emoções vive sempre em alerta. Ele teme perder a cabeça, teme perder o controle, teme sentir demais, teme ser vulnerável, teme repetir erros, teme explodir, teme fraquejar. E viver com esse medo consome mais energia do que qualquer tarefa externa. A regulação emocional profunda elimina esse medo. Ela te coloca no comando do teu mundo interno, sem a ilusão de controle absoluto, mas com a solidez de quem sabe que, aconteça o que acontecer, tu consegue navegar o que sentes. E aqui existe uma verdade bruta. Quanto mais tu aprendes a regular tuas emoções, menos elas tentam te dominar. O simples fato de estar presente, nomear, sentir e redirecionar muda tudo, porque tu deixas de reagir ao que sentes e começas a agir a partir do que escolheste. E isso te prepara para o próximo hábito, o hábito que determina a qualidade do teu tempo, da tua energia e da tua vida inteira. Um hábito que poucos dominam e, justamente por isso, poucos constroem algo significativo. 8.
O hábito da priorização inteligente. A vida não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que importa. Mas pouca gente sabe o que realmente importa. E a maioria se perde em urgências que não são suas, tarefas que não levam a lugar nenhum, distrações que roubam anos inteiros de vida. Priorizar é escolher, e escolher é renunciar. E renunciar dói. Por isso tão poucos priorizam de verdade. Mas se quiseres transformar tua vida por completo, tu precisas deste hábito como precisas de oxigênio. O hábito de colocar toda a tua energia onde ela realmente gera impacto. A priorização inteligente é composta por 3 movimentos. 1. Identificar o essencial. O essencial é tudo aquilo que te aproxima direta e concretamente da vida que tu dizes querer. E aqui surge a pergunta que poucos respondem com honestidade. O que realmente constrói o meu futuro? O que realmente me fortalece? O que realmente importa para o homem que eu quero ser? Se uma atividade não fortalece tua mente, tua disciplina, teu propósito ou tua base, ela não é essencial. É ruído. E ruído, quando acumulado, vira caos. 2. Eliminar o supérfluo. Eliminar não é um ato de violência, é um ato de amor próprio. Eliminar conversas vazias. Eliminar compromissos que não te movem. Eliminar obrigações inventadas. Eliminar distrações que drenam teus dias. Eliminar tudo o que te puxa para longe de ti. Cada coisa que tu tiras da tua vida cria espaço. E espaço é poder. Porque é no espaço que tua clareza respira. É no espaço que tua energia volta. É no espaço que tua mente se reorganiza. O homem que não elimina vive soterrado. O homem que elimina vive leve. 3. Proteger o essencial com disciplina. Este é o ponto em que 95% das pessoas falham. Elas até sabem o que é importante, mas não protegem o importante. Permitimos invasões, permitimos interrupções, permitimos demandas externas que desmoronam nosso dia inteiro. Permitimos que a agenda de outras pessoas governe a nossa vida. Proteger o essencial é dizer não com maturidade. É defender teu tempo como quem defende a própria casa. É agir como guardião da tua energia, porque se tu não fores, ninguém será. E quando tu proteges o que importa, algo impressionante acontece. Teu dia se torna produtivo sem esforço. Tua mente se torna clara. Tua ansiedade diminui. Teus resultados crescem. Não porque tu fizeste mais, mas porque finalmente fizeste o que deveria ser feito. CTA emocional é equivalente ao estilo do modelo original. Este é o momento em que o arquivo original cria um microcompromisso interno com o espectador. Aqui, o equivalente perfeito é: se este hábito te atingiu, escreve nos comentários: eu escolho o essencial. Porque declarar tua intenção transforma prioridade em ação. A priorização inteligente te mostra o que importa, mas saber o que importa não significa viver o que importa. E é aqui que muitos homens caem. Eles têm clareza, eles têm estrutura, eles têm disciplina, eles têm vontade, mas não têm limites. E sem limites, tu não tens vida, tu tens sobrevivência. Porque tudo que é essencial pode ser destruído por interrupções constantes, pessoas caóticas, demandas alheias, emoções descontroladas e excessos que roubam tua energia. É por isso que o próximo hábito é um divisor definitivo entre homens que constroem e homens que apenas tentam. 9. O hábito dos limites inegociáveis. Limites não são barreiras, são proteções. Limites não afastam pessoas boas, afastam confusões. Limites não te deixam rígido, te deixam inteiro. O homem sem limites vive exausto, porque carrega o peso de problemas que não são dele. Ele tenta agradar a todos, resolver tudo, salvar o mundo, e acaba se perdendo de si mesmo no processo. Mas o homem com limites vive leve, centrado, produtivo e emocionalmente estável, porque ele entende algo simples. Tu não precisas estar disponível para todo mundo. Tu precisas estar disponível para a tua vida. Existem 3 tipos de limites que mudam tudo. Limites com o mundo externo. Aqui tu define o que toleras e o que não toleras. O que aceitas e o que não aceitas. Tu decide quem pode acessar teu tempo, quem pode acessar tua atenção, quem merece tua energia, quem pode interferir no teu dia, quem precisa ficar do lado de fora. A maturidade começa quando tu percebe que ser uma boa pessoa não é a mesma coisa que ser acessível o tempo todo.
2. Limites com pessoas. Não importa o quanto tu sejas forte, ninguém é forte o suficiente para conviver diariamente com quem drena a tua energia. Existem pessoas que te puxam para baixo. Existem pessoas que te confundem. Existem pessoas que te atrasam. Existem pessoas que te culpam. Existem pessoas que te usam. E se tu não colocas limites, tu te torna refém da instabilidade delas. Limites não são falta de amor, são autorrespeito. 3. Limites contigo mesmo. Este é o limite mais difícil, porque exige que tu digas não ao teu próprio vício, tua própria fuga, teu próprio padrão de autossabotagem. Limites contigo mesmo significam não repetir o que já sabes que te destrói, não fazer acordos internos frágeis, não ceder ao impulso fácil, não tolerar desculpas, não se esconder atrás de versões antigas, não permitir que o teu pior dia determine quem tu és. Quando tu cria esse limite, a tua vida muda mais rápido do que qualquer outra coisa, porque tu deixa de ser teu inimigo e te torna teu guardião. Escreve nos comentários: meus limites me protegem. Essa frase cria o mesmo tipo de compromisso interno que o arquivo utiliza. Simples, forte, emocional, acionável. E agora, chegamos ao último hábito. O hábito que amarra tudo. O hábito que define tua maturidade final. O hábito que faz homens comuns se tornarem homens completos. O hábito da responsabilidade suprema pela própria vida. Aqui está a verdade mais dura e a mais libertadora. A tua vida é tua, e sempre foi. Muitos homens passam anos acreditando que alguém virá salvá-los. Um mentor, um relacionamento, uma oportunidade, uma ajuda externa, um golpe de sorte, um futuro idealizado. Mas ninguém está vindo. Não porque o mundo é cruel, mas porque não é função de ninguém viver a tua vida por ti. O dia em que tu entendes isso profundamente, é o dia em que tudo muda. Responsabilidade suprema significa 3 coisas. 1. Tu és responsável pelo teu passado. Não no sentido de culpa, mas no sentido de consciência. Pode ser que não tivesses controle sobre o que aconteceu contigo, mas tens total controle sobre o que farás com isso daqui para frente. 2. Tu és responsável pelo teu presente. Tudo que fazes hoje está te aproximando ou te afastando do homem que quer ser. Não existe neutralidade. Cada escolha é uma declaração. Cada ação é um voto. Cada hábito é um tijolo no teu futuro. 3. Tu és responsável pelo teu futuro. E aqui está o ponto. Ninguém pode construir este futuro por ti. Ninguém vai aparecer para te disciplinar. Ninguém vai fazer tu parar de procrastinar. Ninguém vai curar tuas dores internas. Ninguém vai alinhar teus hábitos. Ninguém vai te transformar. Porque isso só pode vir de um lugar. De ti. A responsabilidade suprema não é peso. É poder. Quando tu assume completamente tua vida, tu deixa de pedir permissão para viver. Tu deixa de esperar condições ideais. Tu deixa de ser espectador da tua história. Tu te torna o autor. E autores não esperam, eles criam. Agora chegamos ao hábito mais poderoso de todos. O hábito que não apenas encerra este vídeo, mas encerra versões antigas de ti mesmo. O hábito que não apenas explica quem tu pode ser, mas exige uma decisão que poucas pessoas têm coragem de tomar. Se os 9 hábitos anteriores constroem força, este constrói destino. Se os 9 hábitos anteriores mudam tua rotina, este muda tua história inteira. Não existe transformação real sem ele. E não existe vida plena, disciplinada e consciente enquanto este hábito não se torna o teu pilar central. 10. O hábito da responsabilidade suprema pela própria vida. Versão ampliada 3 vezes. Responsabilidade é uma palavra grande, mas ao contrário do que muitos acreditam, ela não pesa, ela liberta. Ela é a chave que abre a porta do teu potencial mais profundo, mais poderoso, mais real. A maioria dos homens vive uma vida inteira acreditando que são reféns do passado, da família, da sociedade, do governo, do emprego, do mercado, das circunstâncias. E sempre existe um mas. Eu seria disciplinado, mas. Eu faria diferente, mas. Eu mudaria minha vida, mas. O mas é a palavra que destrói vidas inteiras.
Porque o mas transfere o controle para fora e tudo o que foge do teu controle te enfraquece. A responsabilidade suprema interrompe isso. Ela é o momento em que tu decides, não da boca para fora, mas dentro, que nada externo define quem tu és ou quem podes te tornar. E isso exige 3 grandes maturidades, que vamos aprofundar agora, de forma muito mais intensa do que antes. 1. A maturidade de assumir o passado sem se aprisionar a ele. É impossível transformar o futuro enquanto o passado ainda determina quem tu és. Muitas pessoas se mantêm presas às mesmas narrativas por anos. Meu pai não me ensinou, minha mãe não me apoiou, na minha infância faltou isso, ninguém me deu oportunidade, eu não tive a orientação certa, eu fui ferido e por isso sou assim. Tudo isso pode ser verdade e dói e precisa ser reconhecido. Mas aqui está a parte dura e libertadora. Não és responsável pelo que te aconteceu, mas és 100% responsável pelo que vai fazer com isso. Alguns usam o passado como âncora, outros usam como combustível. Alguns se escondem atrás da dor, outros se levantam sobre ela. A responsabilidade suprema exige que tu pares de olhar para trás como quem procura justificativa e passes a olhar para trás como quem procura entendimento. 2 pessoas podem viver a mesma dor. Uma se torna prisioneira, a outra se torna líder. A diferença está aqui. A primeira culpa, a segunda assume. Assumir não é aceitar injustiça, é aceitar poder. Porque quando tu assumes, tu podes reescrever. 2. A maturidade de assumir o presente, sem mentiras internas. O presente é o espelho mais cruel e mais necessário. Ele te mostra sem anestesia o resultado dos teus hábitos, escolhas, fugas e repetições. Assumir o presente significa admitir que tu tens responsabilidade sobre teu corpo, que tu tens responsabilidade sobre tua rotina, que tu tens responsabilidade sobre teu emocional, que tu tens responsabilidade sobre tuas atitudes, que tu tens responsabilidade sobre tuas prioridades, que tu tens responsabilidade sobre teu foco, que tu tens responsabilidade sobre teu crescimento. A responsabilidade suprema exige que tu olhes para a tua vida como ela realmente é, não como tu justificas que ela seja. E isso significa que, às vezes, tu vais perceber: eu poderia estar mais longe, eu poderia ser mais disciplinado, eu poderia estar mais presente, eu poderia estar mais forte. E sim, dói, mas essa dor é o início da libertação. A maior parte do sofrimento humano não vem da verdade, vem da tentativa de escondê-la. Quando tu paras de mentir para ti mesmo, tu recupera algo que pode te transformar completamente: autorrespeito. E quando o homem volta a se respeitar, ninguém mais consegue pará-lo. 3. A maturidade de assumir o futuro, sem esperares salvadores. Este é o ponto mais transformador de todos, porque agora tu já sabe. Ninguém vem te resgatar, ninguém vem te disciplinar, ninguém vem te curar, ninguém vem te transformar, ninguém vem te entregar clareza, ninguém vai construir teus hábitos, ninguém vai te dar consistência, ninguém vai fazer o trabalho interno por ti. O mundo pode te oferecer ferramentas, mas só tu podes usá-las. O mundo pode te oferecer oportunidades, mas só tu podes agarrá-las. O mundo pode te oferecer inspiração, mas só tu podes decidir agir. O mundo pode te oferecer caminhos, mas só tu podes caminhar. Chega um momento em que tu entende algo tão profundo que muda completamente a forma como caminha pela vida. O futuro é tua responsabilidade.
exclusivamente tua, inegociavelmente tua. Isso não te pressiona, te liberta, porque significa que tu podes mudar qualquer coisa. Significa que tu tens o controle, significa que tu és o autor, significa que tua vida não está condenada a repetir histórias antigas. O hábito da responsabilidade suprema destrói a mentalidade de vítima e ativa a mentalidade de liderança. E liderança pessoal é o que sustenta todos os outros 9 hábitos. Sem responsabilidade, tudo desmorona. Com responsabilidade, tudo cresce. A virada final, o momento em que tu renasce. Quando um homem assume completamente sua vida, sua postura muda, seu olhar muda, suas escolhas mudam, seus relacionamentos mudam, seu propósito muda, sua identidade muda. A responsabilidade suprema cria um novo tipo de força, uma força que não depende de motivação, não depende de aplauso, não depende de circunstância, não depende de aprovação. É a força da convicção interna. É a força de alguém que finalmente entendeu que ninguém vive a vida por ele. E quando esse entendimento cresce dentro de ti, tua história começa a mudar de verdade. Conclusão, o chamado final. Tu tens agora diante de ti os 10 hábitos que transformam a tua vida por completo. Não importa onde está começando, não importa teus erros passados, não importa o que te faltou, não importa quantas vezes falhaste. A partir desse momento, tu podes reconstruir tudo, mas tu precisa decidir. Não amanhã, não quando der, não quando estiver inspirado, agora. Porque a tua vida está acontecendo agora. Se tu estás pronto para assumir tua vida, escreve nos comentários agora: eu começo hoje. E inscreve-se agora, não pelo canal, mas pela promessa que fizeste a ti mesmo. Este é o momento em que homens renascem. Este é o momento em que vidas inteiras mudam. Este é o momento em que tudo começa. E começa contigo. Exemplos práticos de aplicação dos hábitos 1, 2 e 3. Para que esses hábitos deixem de ser conceitos e se tornem transformação real, é preciso vê-los funcionando na prática. Não em teorias complexas, mas no cotidiano, onde tua vida de verdade acontece. A seguir, exemplos profundos e aplicáveis para implementar agora. 1. Clareza absoluta. Como aplicar em 5 minutos. A clareza nunca aparece sozinha. Ela é provocada. Um exercício simples, mas poderoso, que funciona todos os dias. Exercício: 3 verdades, 3 decisões. Pegue papel e caneta. Escreva 3 verdades incômodas sobre tua vida hoje. Estou adiando o que é importante, estou vivendo reativo, estou sendo incoerente com o que digo. Agora, escreva 3 decisões práticas para as próximas 24 horas. Vou cumprir minhas 3 prioridades do dia. Vou fazer 20 minutos de foco absoluto. Vou dormir 30 minutos mais cedo. Esse exercício reorganiza teu eixo mental. É rápido, brutal e funciona porque quebra o piloto automático emocional. 2. Estrutura diária. Exemplo prático para 24 horas. Aqui está um modelo exato, inspirado em CEOs, atletas de elite e alunos de Brian Tracy. A primeira hora, a hora de ouro. 5 minutos respirando profundamente. 5 minutos revendo metas. 10 minutos organizando o dia. 5 minutos lendo algo que eleva a tua mentalidade. 5 minutos de silêncio absoluto. Total, 30 minutos que redefinem tua mente. As 3 tarefas essenciais. Escolher uma tarefa para teu futuro, uma tarefa para teu presente, uma tarefa para a tua identidade. Exemplo: futuro, estudar 20 minutos sobre finanças. Presente, resolver uma pendência concreta. Identidade, treinar 20 minutos
quem tu queres ser. Encerramento do dia, 10 minutos. Revisar o que funcionou, admitir o que não funcionou, escolher uma correção para amanhã. Não é complexo, é profundo, porque é simples e porque é diário. 3. Repetição consciente. Como criar hábitos que se tornam tua identidade. Exercício. A ação mínima inquebrável. Escolha uma microação para repetir por 30 dias. A regra é tão pequena que não pode falhar. Exemplos. Uma página de leitura, 1 minuto de prancha, 2 minutos de meditação, 1 parágrafo escrito, 5 linhas de planejamento. Quando tu repetes algo tão pequeno todos os dias, tua mente entende. Isto é quem eu sou, e identidade é mais forte que motivação. Exemplos práticos de aplicação dos hábitos 4, 5 e 6. Autoanálise honesta, alinhamento interno e presença radical. 4. Autoanálise honesta. Como diagnosticar tua vida sem se destruir? A autoanálise não é para te julgar, é para te libertar. Exercício diário. O espelho dos 3 porquês. Pergunta para ti mesmo: por que fiz o que fiz hoje? Por que evitei o que sabia que precisava fazer? Por que repeti esse comportamento? Se tu respondes com brutal honestidade, perceberás padrões emocionais, repetições inconscientes, fugas, gatilhos, autossabotagem silenciosa. Esse exercício é como limpar o para-brisa da tua consciência. 5. Alinhamento interno. Exemplo de como alinhar pensamento, emoção e ação. Sempre que estiver prestes a agir, faça um microprotocolo de 10 segundos. Protocolo 10 segundos, pensar, sentir, agir. Pensar, qual é a ação correta aqui? Sentir, o que eu estou sentindo neste momento? Agir, vou agir segundo minha visão, não minha emoção. Esse protocolo transforma reatividade em presença, confusão em coerência, impulsos em decisões. É simples, é aplicável, é poderoso. 6. Presença radical. Prática para reduzir a ansiedade em segundos. Técnica, âncora dos 5 sentidos. Quando tua mente estiver acelerada, nomeia uma coisa que estás vendo, um som que estás ouvindo, uma sensação física que estás sentindo, um cheiro ao teu redor, um movimento pequeno do corpo que podes perceber. Isso puxa tua atenção para o agora, neutraliza a ansiedade, desarma cenários imaginários e reativa a tua lucidez. A presença não é luxo, é sobrevivência mental. Exemplos práticos de aplicação dos hábitos 7, 8, 9 e 10. Regulação emocional profunda, prioridade inteligente, limites inegociáveis e responsabilidade suprema. 7. Regulação emocional profunda. Como processar emoções sem fugir. Ferramenta. Reconhecer, nomear e redirecionar. Quando sentir emoção forte, reconhecer. Estou sentindo algo. Nomear. Isso é frustração, medo, ansiedade, irritação. Redirecionar. Vou usar essa energia para X. Exemplos reais. Medo, em organização, raiva, ação produtiva, insegurança, preparação, ansiedade, respiração e presença. O nome acalma, o redirecionamento transforma. 8. Prioridade inteligente. Exemplo de filtro decisório. Quando surgir algo novo no teu dia, pergunta: filtro das 3 letras E, P e P. É essencial? É prioridade? É para mim? Se falhar em qualquer um, não entra no teu dia. Esse filtro, sozinho, devolve horas de vida todos os dias. 9. Limites inegociáveis. Como definir limites sem culpa?
Exercício. A regra dos 3 nãos. Defina 3 coisas para as quais dirá não por 30 dias. Exemplos. Não disponível após tal horário. Não responder mensagens instantaneamente. Não aceitar tarefas sem prioridade. Não consumir conteúdo que destrói tua presença. Não entrar em discussões inúteis. Limite é direção, direção é liberdade. 10. Responsabilidade suprema. Exemplo prático de reescrita de destino. Exercício. O contrato dos 30 dias. Escreve numa folha. Quem eu decido ser pelos próximos 30 dias? O que eu não tolero mais em mim? O que eu assumo? O que eu abandono? Quais atitudes definem meu novo padrão? Qual é minha promessa pessoal? Assina, dobra, guarda na carteira. Esse contrato muda vidas porque muda identidade. E identidade é o motor de tudo.